Hoje, em 9 minutos, nós conversamos com o presidente do Sindicato da Indústria da Construção Pesada do Espírito Santo, falando a respeito do setor, das perspectivas do setor, que é tão estratégico para a nossa economia. Eu converso com o presidente José Carlos Chamon. Presidente, nós falamos ontem, você trouxe para nós algumas informações a respeito da situação das privatização, aí, das concessões. Sim. Quero saber o seguinte, vai sobrar para o capixaba nisso? Por exemplo, para o empreiteiro capixaba, para o consultor capixaba? A tendência é sobrar, né? Até porque você tem uma concessão de 500 quilômetros, que é significativa, e com um cronograma muito apertado, principalmente para as interferências iniciais. Então, como existe interesse da empresa em iniciar o recebimento do pedágio, eu acredito que no primeiro ano, principalmente no primeiro ano, essas empresas ou as ganhadoras, elas devem subempreitar a maior parte do serviço, porque não dá tempo de mobilizar, tá certo? Para que ela possa alcançar o objetivo que é estar com todos os serviços prontos no primeiro ano. Então, com certeza, no primeiro ano, é melhor para a empresa dona da concessão subempreitar esse serviço do que ela se mobilizar. E nos anos seguintes, a expectativa é essa, porque nós temos, ao longo da rodovia, empresas especializadas. Nós temos usinas de asfalto instaladas, né? Então, fatalmente vai haver uma troca de uma sinergia aí positiva. Nós vamos ser convidados para a nossa festa. Eu acredito que sim, acredito que sim. Agora, em termos de hoje, de lacunas, de deficiência de infraestrutura em termos de Estado, o setor estima ter uma demanda represada para ser atendida? Essa é a nossa expectativa, né? O que acontece com o Espírito Santo? O Espírito Santo, a partir de 2003, ele conheceu uma situação diferente a nível do Brasil, né? Nós vimos uma estagnação. A partir de 2003 houve uma configuração na política do Estado e com isso trouxe investimentos, né? Então as empresas, elas se prepararam e cresceram nesse período. Então investiram em equipamento, né? Capacitando os funcionários mais antigos, tal, não a mão de obra direta. Então essas empresas hoje, a maior parte das nossas empresas, elas estão estruturadas para trabalhar em grandes empreendimentos. Então é necessário que isso continue, porque se não continuar é um complicador para nós. Então isso não tem acontecido. Ora você tem um investimento menor no setor público e maior no setor privado, outra hora no setor privado diminui e aumenta no setor público, né? Então esse equilíbrio nesses anos tem se mantido e isso tem dado aí uma boa situação para as empresas nossas, entendeu? E aí espero que continue dessa forma. A expectativa é que continue dessa forma. As previsões que existem, né, são de que continue dessa forma. Agora, depois daquela ressaca de 2008, quando mesmo que a coisa não afetasse muito diretamente o Brasil, houve por efeito psicológico uma retração. Hoje parece que isso já está relativamente superado. O setor hoje está operando com que percentagem mais ou menos da capacidade instalada dele? Ou seja, tem condição de fazer tanto e está fazendo quanto? Eu acho que o setor hoje, no Espírito Santo, ele tem condição de crescer aí, no mínimo 80%, mais uns 20% a 30%. Ele está ocupando os 80%? Está ocupando, está bem ocupado, você não consegue trabalhador fácil, né? É o que eu estou te falando, você tem uma diminuição na obra pública por um período, né? São períodos sazonais, e a obra privada, mas os investimentos da Samarco, da Vale, hoje está com demanda significativa, né? Então o setor de obra pública está um pouquinho retraído, natural, até por causa dessa preocupação Fundap, royalties, né? Existe aí uma expectativa, esse é a nossa grande preocupação, né? Acho que é de toda a sociedade hoje. Capixaba é essa, porque os investimentos que o Estado vem mantendo nos últimos anos, pode haver uma redução e vai haver uma redução extremamente significativa, né? Então a expectativa nossa é que o setor privado possa captar isso, e é essa a expectativa nossa.
compensar, né? O setor privado. Havia uma compensação. Agora normalmente o quadro de funcionários é instável porque depende exatamente dessas condições conjunturais, né? Mas hoje, em linhas gerais, o setor gera quantos postos de trabalho no Espírito Santo? Hoje no último levantamento que foi feito, que foi 2010, aí 2011 também mais ou menos, nós estamos na faixa de 45 mil a 50 mil funcionários nas empresas do Sindicop, na construção pesada. Entendeu? É um número muito significativo. Você chegar a cogitar de recrutar mão de obra feminina, o pessoal da construção civil acho que está mobilizando, né? A construção civil fica mais fácil para isso, né? Porque é vertical, as condições de trabalho são mais leves, né? mais leves, né? É acabamento. A nossa ainda não, né? O que você tem é na parte de segurança, na parte administrativa, na parte de controle. Hoje as mulheres estão quase que mandando nos escritórios de obra, né? Isso nas redações de jornal, nas redações de televisão, nas faculdades. Na presidência da República. E já está botando tudo quanto é ministério de saia lá para botar a gente no lugar da gente. Mas é mais típico então da construção civil a absorção da mão de obra feminina, né? Pela limitação da oferta masculina, né? Exatamente. Em 9 minutos a gente conversa com o presidente do Sindicop, José Carlos Chamon. Voltamos já. Voltamos com 9 minutos, que traz hoje o presidente do Sindicato da Indústria da Construção Pesada do Espírito Santo, empresário José Carlos Chamon. Presidente, temos essa questão da capacitação da mão de obra, que também, em algum momento, pode ser um fator restritivo para o setor, não? Não, com certeza, né? O panorama nacional da mão de obra na construção civil, em geral, ele mudou, né? Então, as regras de segurança hoje, né, que impostas pelo setor privado e a legislação do INSS penalizando a nível de acidente, essas coisas todas estão levando, e a falta de mão de obra, né, está levando as empresas a uma necessidade de uma especialização, né? Então, o que acontece hoje? Como o setor público e o SESI, SENAI, eles atuam muito na parte de indústria, nós da construção civil temos alguns programas nossos, né? O Sindicopes hoje, né? Nós temos programa de treinamento de operadores, de técnicos, de encarregados, de mecânico, porque se você não investir na capacitação, as empresas que não investirem na capacitação profissional ficam fora do mercado. Elas não têm como atender a coisa. Para você ter uma ideia, você não consegue hoje trabalhar dentro de uma empresa privada, como o Vale do Rio Doce, com um funcionário menos graduado que seja um colaborador, um servente, um ajudante, se ele for analfabeto. Ele não entra dentro da Vale, ele não entra dentro por causa da parte de segurança. Ele tem que ter conhecimento, tem que ter capacidade de leitura para poder aprender a se defender. Então, essa situação ela é complexa. Um outro fator que parece que, de uma certa maneira, restringe ou, pelo menos, gera algum tipo de insatisfação do setor é a vigência, a prevalência da Lei 8666, que regula o processo licitatório. Como é que vocês avaliam isso? Afinal de contas, uma das reclamações que se faz é que preço só não pode ser critério de avaliação. Este é uma situação que vem até de encontro com o que eu pus aqui agora, né? No caso do Espírito Santo, por exemplo, nós estamos enfrentando um seríssimo problema, né? As empresas que trabalham com obras privadas, ela tem um custo de mão de obra superior às empresas que não trabalham para o setor privado, que só trabalham em obra pública, né? Por quê? Porque o funcionário do setor privado ele tem que ser melhor qualificado devido às exigências com relação à segurança, certo? E no setor público essa exigência não é tão forte. Essa exigência não sendo tão forte, ela acaba tendo uma deficiência na mão de obra. Então, o setor público hoje trabalha com a mão de obra mais desqualificada. Então,
nós estamos enfrentando um sério problema. Porque com o crescimento do Estado, com essa demanda crescente por mão de obra no Estado, hoje nós não temos como separar o tipo de empresa. Uma empresa trabalha só com o setor privado ou só no setor público. Então, uma empresa que vai para o setor privado hoje, a tendência dela talvez seja até sair do setor público. Ela não tem condições de competir no mercado com empresas que não qualificam seus funcionários, que não pagam todos os direitos aos seus funcionários, que não têm todas as leis cumpridas, e isso é um problema seríssimo. E a gente tem, inclusive, tentado reuniões, esse problema não é do Estado, isso já virou um problema nacional, tá certo? Essa situação, porque você não tem como trabalhar com preço só. Você não tem que trabalhar, né? Não tem a qualidade hoje, o programa de qualidade, um programa de segurança, de saúde, de plano de saúde para funcionário, que são as empresas que trabalham no setor privado. Se você for hoje trabalhar no setor público com isso, você não consegue trabalhar. Então, nós estamos encontrando uma grande dificuldade com relação a isso, né? O salário no Espírito Santo do setor público, as licitações, as composições de preço dos órgãos são pelo salário de convenção e o mercado não paga salário de convenção, paga maior. Opera outro preço. Opera outro preço. Uhum. Então, a lei diz que é mercado, que é salário de mercado, mas aí então você tem que... Então você não pode repassar isso. Você não pode repassar, né? Então, o que está acontecendo? As empresas que têm estrutura, elas não estão conseguindo competir com empresas menores que estão crescendo, mas que vão chegar ao ponto que vão ter o mesmo problema que as empresas maiores estão. E a propósito, mas em nível geral os empresários já estão orientados no sentido de fazer uma apropriação de custo que os deixe competitivos, sabe fazer um planilhamento, calcular os BDI aí todos. O papel do sindicato, né? O papel do sindicato, eu acho que tem que ser esse, né? O papel de todos os sindicatos é de proteção ao seu filiado, de orientação ao seu filiado, né? Eu entrei na área sindical novo, né, com 27 anos de idade, toda na área sindical, e aprendi muito dentro da área sindical. Aprendi com uma experiência de empresas que já passaram, né, por mim. Então, o que acontece? A formação de preços, né, nós tivemos um período onde a formação de preços ou apresentação de proposta era baseada na proposta do órgão. Então, o órgão tem um preço, apresenta uma proposta, aquele é o limite. As empresas hoje que usarem a tabela do órgão para ter como referencial apresentar a proposta em cima, elas estão afadadas a não conseguir terminar as obras. E isso está sendo crescente, inclusive, no Estado, né? Então, por quê? Porque os orçamentos e os custos indiretos, hoje, eles são muito altos e os BDIs adotados pelos órgãos públicos não refletem a realidade dos nossos custos. Eles não se enquadram dentro do que a lei manda enquadrar. Então, os órgãos hoje contratantes não estão adequados ao que a legislação manda, tá certo? Isso é uma briga constante, né? A gente tem feito, e para que a gente consiga uma situação dessa, o que o sindicato tem feito? E a gente tem feito isso há muitos anos, né? Todo ano, de 6 em 6 meses, nós fazemos seminários de aperfeiçoamento das empresas para que aprendam e mostrando a importância de que tenham quadros bons dentro das suas empresas, para não usar a tabela do órgão como referência, ou usar como referência, mas não como seu preço final. Isso é o caminho do insucesso. Agradeço, presidente, sua presença aqui, sua disponibilidade de vir cá falar conosco. Grato. Obrigado você pela oportunidade e, né, espero que eu tenha sido esclarecedor nas minhas posições e que as minhas previsões otimistas se confirmem para que a gente consiga. Vamos cruzar os dedos e torcer. É isso aí. Muito obrigado. Em 9 minutos a gente contou com a presença do empresário, engenheiro José Carlos Chamon,
presidente do Sindicato da Indústria da Construção Pesada do Espírito Santo. Até já. Sou passageiro do tempo, tentando entender erro e acerto os caminhos, aprender